Oiê, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre a minha vida de intercambista, meu planejamento e a cidade onde eu moro, que é Brisbane, na Austrália. E sugeriram que eu gravasse um vídeo falando sobre prós e contras de Brisbane. Eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar os contras, mas eu tentei, eu juro que eu tentei. O que acontece? Para você entender mais ou menos o que tá acontecendo, por que eu tô em Brisbane e por que eu escolhi essa cidade, eu tenho um vídeo falando só sobre isso. O que eu levei em conta pra escolher Brisbane. Mas eu recomendo, né, que você assista esse vídeo, mas o que você precisa saber pra assistir esse vídeo aqui. Eu não sou de uma cidade muito grande do Brasil, a cidade tinha, tipo assim, menos de 300 mil habitantes, eu acho, 300 e alguma coisa. Então, assim, eu não tô acostumada com um ritmo muito acelerado, eu não sou de vibe de ir pra festa e tudo mais, eu gosto mais de ir em parques, museus, coisas nesse sentido assim. Então, eu tava acostumada a um ritmo mais tranquilinho. Esse foi um dos pontos, na verdade, porque eu escolhi Brisbane, né? Mas, enfim, dito isso, eu vou falar primeiro dos prós e depois dos contras. Mas, uma coisa que você tem que levar em consideração é que esse vídeo também é a minha opinião. Então, assim, às vezes o que eu posso falar de prós, você pode considerar um contra. Às vezes o que eu falo de contra, você pode considerar um pró. Então, ok. Cada um tem, né, sua visão sobre as coisas, enfim. E pra escolher uma cidade pra fazer seu intercâmbio, você tem que levar tudo isso em consideração. Em quesito, assim, pessoal, eu digo mesmo. Tipo assim, o que você gosta e o que você não gosta. Mas, como me pediram pra gravar um vídeo falando sobre prós e contras, cá estamos. Prós. É uma cidade relativamente grande, tem 2 milhões e alguma coisa de habitantes. Mas eu sinto que o ritmo de Brisbane é tranquilo. É assim, me passa uma vibe muito calma. E olha que eu moro no centro da cidade, então mesmo morando no centro da cidade, eu sinto que, sabe, tem aquele agito que nem horário de pico, quando tá todo mundo indo ou voltando do trabalho, tem esses momentos, ok. Só que a cidade em si tem uma vibe, assim, mais suave, sabe? Não tem aquele... Não sei explicar também, mas... mas me passa essa vibe de uma coisa assim mais tranquila, mais... nos parques, assim, é tudo muito tranquilo, a vibe é muito familiar, então esse, pra mim, seria um pró. Que no caso, como eu falei, eu não vim de uma cidade muito grande do Brasil, então eu gosto dessa sensação, sabe? Outro ponto positivo é que Brisbane é perto de praias, então assim, a 1 hora de trem você vai pra Gold Coast, em menos de 2 horas você tá em Sunshine Coast, tem muito lugar natural e bonito perto de Brisbane. Então, montanhas, várias praias, muitos lugares bonitos pertinho aqui de Brisbane. E, assim, pra mim, Brisbane é muito bonita. Então, tem muitas coisas naturais pra se ver, tem muito parque, a sensação do rio atravessando a cidade é muito boa, traz um pouco daquela calmaria que eu comentei. Então, Brisbane tem uma localização boa pra quem gosta de aventuras e natureza, essas coisas assim. Outro ponto também é que Brisbane vai ter os Jogos Olímpicos de 2032. Então, assim, tem muita obra acontecendo na cidade, a cidade tá expandindo, qualquer canto que você vai aqui tem uma obra diferente. Estão construindo mais um cassino gigantesco aqui no centro da cidade. Eles estão fazendo os testes agora para ter uma linha de metrô. E de vez em quando você vê obras pequenas assim, espalhadas, que, querendo ou não, eles estão investindo muito em infraestrutura e tudo mais. Então, o fato de ter esses Jogos Olímpicos faz com que a cidade esteja se desenvolvendo ainda mais, sabe? E um último ponto que pra mim é muito positivo é que o frio não é tão intenso. Então assim, a gente tá no inverno e foi super tranquilo até agora, apesar de fazer muito vento. Sabe, não é aquela coisa assim, meu Deus, que chega a congelar tudo. Não, até agora foi super tranquilo. E a gente tá no final de julho, eu acho que assim... O pior do inverno já passou. Enquanto as pessoas estão indo pra ver neve em Sydney, em Melbourne, aqui em Brisbane, pra quem não gosta de frio, é um ponto muito positivo. Porque assim, com um casaco mais grosso, você passa o inverno inteiro, não precisa se preocupar, sabe?
Eu acho isso muito bom. Eu não sou muito fã de frio, então pra mim isso é um ponto super positivo. Então agora vamos falar sobre os pontos contra que eu tentei selecionar. O que eu vejo as pessoas falando muito é que não tem praia. Não tem uma praia natural, o que isso significa? Que South Bank tem uma praia artificial. Então assim, se você gosta muito de praia, mas, sei lá, você tá muito apaixonado por Brisbane, ok, dá pra sobreviver com uma praia artificial, sabe? Não é a mesma coisa do que ter uma praia, então assim, não tem aquela brisa, aquela maresia. E muitas pessoas vêm fazer um intercâmbio na Austrália justamente porque a Austrália é um país conhecido pelas praias. Então, se esse é um ponto importante pra você, vai ser um ponto negativo. Outra coisa que eu percebi é que para viagens sempre tem alguma conexão em Sydney e Melbourne. Então, assim, se você vai viajar de avião, muito provavelmente vai ter uma conexão em Sydney e Melbourne. Ou seja, isso acaba limitando se você gosta muito de viajar, sabe? Mesmo Brisbane tendo o aeroporto aqui, quando eu fui pra Coreia, por exemplo, teve uma conexão em Sydney. Eu tenho uma outra viagem encaminhada que vai ter outra conexão em Sydney, mesmo sendo aqui dentro da Austrália. Então, assim, querendo ou não, se você gosta de viajar e isso seja um ponto que pra você, eu quero chegar mais fácil nos lugares, acho que Sydney e Melbourne facilita bastante, porque se tem conexão em Sydney, é porque esses voos sairiam direto de Sydney e Melbourne pros lugares que, enfim, pro destino final, no caso, né? Então esse seria outro ponto negativo, dependendo da sua vibe. Outra coisa que muitas pessoas reclamam é que tudo fecha muito cedo aqui, principalmente no domingo. Eu acho que isso é uma questão australiana, que tipo assim, Gold Coast, por exemplo, eu sei que também tem esse costume, mas eu imagino que em Sydney e Melbourne seja diferente por serem mais borbulhantes, digamos, que o ritmo seja mais agitado lá, porque em Brisbane, como tem essa calmaria, então assim, deu domingo, 5 horas da tarde, cara, tu não vai encontrar quase nada aberto, sabe? Se isso é uma coisa importante pra você, é um ponto a se considerar que seria negativo. Cafés também fecham muito cedo aqui, então assim, 2, 3 horas, as cozinhas já estão tudo fechando. Então assim, tu quer tomar um cafezinho 4 horas da tarde, vai ser no Starbucks ou um ou outro ali que tu vai encontrar aberto, sabe? E o último ponto contra é que, como o frio não é intenso, o calor é muito intenso. Então assim, se você não gosta de calor, esse talvez seja um ponto contra pra você. No verão aqui foi muito quente mesmo. Quando eu tava trabalhando com hospitality, teve um dia que eu achei que eu ia passar mal, de tão úmido que tava, e eu percebi, assim, que eu tava ficando mal-humorada, e eu não sabia por quê, porque não tinha nada acontecendo, sabe? Não tinha nada de errado. E quando eu abri meu celular pra ver quantos graus tava fazendo, e eu vi que a temperatura tava em, assim, uma coisa... A umidade tava em uma coisa absurda, eu percebi que era aquilo que tava me irritando, sabe? E era uma reação, assim, do meu organismo. Eu tava ficando com a pressão baixa, eu tava ficando meio tonta já de tão quente que ficou, porque, né, o trabalho era em um restaurante que era aberto, não tinha ar-condicionado. Os clientes mesmo perguntavam assim, cara, vocês não têm um espaço com ar-condicionado aqui? Porque tinha gente que chegava passando mal, sabe? Então, esse ponto pode ser uma coisa considerada negativa para as pessoas, assim, né, que não são muito fãs. Quase não vejo pessoas que são super fãs de um calor extremo, mas... Enfim, esse também é um ponto a considerar. Então, eu citei aqui 4 pontos que seriam prós e 4 contra. E como eu falei, vai depender muito das questões pessoais, do que você gosta ou deixa de gostar. E essas também são as minhas opiniões, como eu falei. Então, assim, o que pode ser uma coisa contra pra mim, pode ser uma coisa a favor pra você, vai depender muito. E um exemplo meio aleatório e extremo é que quando eu fiz uma viagem pra Coreia do Sul, né, tem alguns vlogs aqui no canal, caso você queira assistir, eu parei pra pensar e refletir o quanto é importante você escolher uma cidade e uma região, assim, com a qual você se identifica para passar um período maior de tempo. Eu fiquei 10 dias na Coreia e foi, assim, uma viagem sensacional, mas
o meu visto na Austrália é de 1 ano e 3 meses. Então, assim, pra que eu me sinta, pra que eu construa minha rotina e, querendo ou não, o ambiente influencia muito no humor, em tudo, sabe? Então eu parei pra pensar o quanto é importante que você se identifique com aquele lugar onde você tá fazendo, principalmente, o primeiro intercâmbio. Então, em relação à culinária, temperatura, tudo, sabe? Então, assim, pesquise bastante sobre as individualidades de cada cidade antes de você escolher pra onde você quer fazer seu intercâmbio aqui na Austrália. E considere tudo isso de uma forma realista. Então, assim, se imagine naquela situação, se imagine vivendo isso. Na prática acaba sendo diferente, mas você tem que escolher uma cidade, então tente se imaginar naquele dia a dia como é que você reagiria a essas situações. E se você tem mais algum ponto que você considera pró ou contra Brisbane, comenta aqui no vídeo que eu acho que seria muito interessante da gente ter essa troca de ideia. E eu espero que esse vídeo de alguma forma eu tenha te ajudado. Se inscreva aqui no canal, me acompanhe lá no Instagram também. E a gente se vê no próximo vídeo.